Tá compartilhando aí, gente? Não. Pera aí. Agora foi. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a, se não me engano, a nossa oitava aula de análise fundamentalista. Essa aqui, então, a nossa segunda aula da parte quantitativa. A aula passada, então, eu apresentei para vocês os nossos demonstrativos financeiros, o balanço patrimonial, o DRE e o fluxo de caixa. E aí, com uma análise mais em cima deles, a gente tem, então, os indicadores fundamentalistas, que é o que a gente vai aprender na aula de hoje. Bom, o que que são esses indicadores? Basicamente, a gente pode, pensar que é o coração da empresa. A gente vai ver, então, a performance dela, dentro do nosso cenário econômico. Um monte de gente, né, utiliza esses indicadores na hora do investimento, porque a gente consegue, né, ter ter uma noção, né, do presente, como que essa empresa está dentro do mercado, ou também a gente fizer uma previsão futura de como que ela pode estar, no nosso cenário econômico. E aí a gente pode fazer que tem uma matriz SWOT, a gente pode, encontrar os pontos fracos, os pontos fortes e oportunidades e fraquezas que essa empresa tem. E assim a gente consegue fazer 4 tipos de indicadores, de valuation, endividamento, eficiência e rentabilidade. Esses indicadores a gente pode encontrar em vários sites da internet, mas assim que eu considero melhor e é bem acessível, bem fácil de entender, até depois eu vou mostrar para vocês, é no Status Invest. Acredito que todos conheçam, todo mundo já acho que é um dos mais conhecidos, né, na hora da gente analisar, uma ação. Antes da gente então iniciar, sobre os indicadores, eu só queria reforçar para vocês sobre esses 2 conceitos, né, o EBIT e o EBITDA, eles até foram apresentados na aula passada, se eu não me engano, a partir da estrutura da nossa demonstração do resultado do exercício, mas nessa aula de hoje a gente vai ver que tem bastante indicadores que eles utilizam nesses 2 conceitos. Então, basicamente, o que que é o EBIT e o EBITDA? Eles mostram basicamente o lucro operacional da empresa na sua capacidade de geração do caixa dela. Então, o que que é o EBIT? O EBIT a gente pode usar nesse conceito aqui, se a gente quer entender melhor o que que é, o LAGIR, o que que é? Lucro antes dos juros e impostos de renda. Então, ele vai calcular todos os outros detalhes, só que ele não calcula os juros e os impostos de renda. Já o EBITDA, ele é parecido com o EBIT, só que ele vai acrescentar mais outros termos, que vai ser a depreciação e a amortização. Então, ele também não vai calcular os juros, os impostos de renda e agora também não vai calcular a depreciação e a amortização. Essa é a principal diferença dos dois. O que que seria a depreciação e amortização? É basicamente a mudança de um produto, né? O produto geralmente perdeu um valor no intervalo de tempo. Eu vou comprar um notebook hoje, se eu for vender ele daqui a um ano, eu vou vender provavelmente num valor menor do que eu adquiri ele. Isso é por detalhes, porque ele já é um, um produto que já foi utilizado, não mais um produto novo, ou também por ser nesse campo de tecnologia, a empresa que me vendeu o notebook, ela tenha criado um outro notebook melhor e esse meu atual acaba perdendo valor. Então, esse que é o conceito. O EBIT, ele não calcula os juros e impostos de renda, já o EBITDA, ele também não vai calcular os juros, impostos de renda e a depreciação e amortização. Essa é a principal diferença entre os dois. Aí, então, a gente tem os primeiros indicadores, que é o de valuation. O que que é esses indicadores de valuation? Basicamente, eles vão mostrar o preço do ativo em intervalo de tempo, se ele está caro ou barato na hora da gente comprar ou investir na ação. A gente tem o mais famoso e conhecido de todos, que é o índice PL. Esse índice PL, geralmente, é bom a gente encontrar ele abaixo, que aí, teoricamente, vai mostrar que o ativo está meio barato. E ele vai medir o quê? Ele vai medir o preço da ação que está no mercado em relação ao lucro que ela está tendo dentro do nosso mercado financeiro. Então, por exemplo, se a gente for pensar nessa operação matemática aqui de divisão, como que a gente pode ter um valor abaixo de 1, por exemplo?
que seria um valor indicado, né, o que mostra que está com um índice PL bom. A gente tem o nosso denominador com valor alto, maior que o numerador, que é o preço. Então, o que isso quer dizer? Que se a ação ela é bastante lucrativa e botamos entre parênteses o Ibovespa não enxerga, e aí acaba o preço da ação ser muito baixo em relação ao lucro que ela tem, a gente vai ter um PL muito baixo, que vai indicar que é um possível ativo que está barato no momento da compra. Agora, você tem outros indicadores, que aí esses aqui vão relacionar ao nosso EBIT e o EBITDA. O primeiro aqui é ele relacionado ao EV. O EV quer dizer Enterprise Value, ou em português, o valor total da empresa. E a gente pode direcionar o valor de mercado dela, as dívidas que ela tem e o caixa equivalente também que ela vai possuir. Então, é o valor total dela, que vai ser comparado com a capacidade operacional, né, de geração de caixa operacional, que é o EBIT ou o EBITDA. Geralmente, esse índice aqui, ele sempre vai ser um índice elevado, porque é pouco provável, né, ter o EBIT e o EBITDA ter o mesmo valor que o valor total da empresa. Mas aqui, que nem também esse aqui, o outro indicador do preço, que aí, em vez de ser o valor total da empresa, é o preço da ação, que também vai comparar com o EBITDA, ou também tem outro que compara com o EBIT. Esses três aqui, geralmente, eles querem mostrar como que está o lucro operacional da empresa, se ele está bom ou não, em comparação tanto com o valor total dessa empresa no mercado, como também o preço desse ativo dentro do mercado financeiro. Aí a gente tem mais outros indicadores. Esse aqui de dividend yield, ele usa essa operação matemática aqui, que é a quantidade de dividendos que essa empresa vai distribuir para os acionistas em relação ao preço que ela está cotada no mercado. Então, por exemplo, eu vou pegar uma ação da Petrobras e ela distribui uma pequena quantidade de dividendos. Deixa eu ver, uns R$ 8 de dividendos ela distribuiu e o preço da ação está R$ 100. Então, ela acabou distribuindo só 8% de dividend yield. Então, acaba sendo uma empresa que não tem uma grande concentração na distribuição de dividendos. A gente também tem outro indicador, esse é o LPA, que quer dizer o lucro por ação. Aqui ele vai medir se essa ação se a ação dessa empresa, né, ela é lucrativa ou não. E aqui que eu acho que é o mais importante de todos, esse aqui é o que eu mais uso no conceito, se eu for olhar um ativo lá no Status Invest, que é o VPA, mais precisamente esse aqui, o P sobre o VPA. Primeiro, o que é o VPA? Vocês lembram, né, que na nossa aula passada, que foi há 2 semanas atrás, no conceito do balanço patrimonial, a gente tinha o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o dinheiro dos sócios, né, dos acionistas, é aquele dinheiro que a empresa vai ter sem precisar fazer financiamento, empréstimo com outras instituições. Então, o patrimônio líquido dentro do mercado financeiro, ele vai ser o nosso valor patrimonial. O que é? Ele vai pegar o patrimônio líquido e dividir por número de ações que essa empresa vai ter nesse mercado de capital aberto. Esse é o VPA. E aí, o preço sobre o VPA, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o preço da ação e comparar com o VPA. Então, por exemplo, que nem aí da Petrobras, eu vou pegar, a ação está R$ 90 cada ação, e o VPA dela é 100, vai dar um índice de 0,9. O que nos mostra? Nos mostra que o mercado está precificando a ação dessa empresa abaixo do que a empresa possui de patrimônio dentro do nosso cenário econômico. Então, a gente pode pensar que ela é um ativo barato em relação do que a empresa vale mesmo dentro da nossa economia. Agora, se a gente for pensar ao contrário, se o preço ser muito alto em relação ao valor patrimonial dela, a gente pode pensar que é um ativo caro, quer dizer que o mercado está mostrando uma alta expectativa dessa empresa em relação do que ela faz mesmo, o que ela está ganhando de dinheiro em relação ao nosso mercado financeiro. Então, por isso que eu considero, além do PL, também esse é um indicador muito importante para a gente ver se a empresa, o ativo que a gente está comprando, né, a ação que a gente está comprando, ela está muito cara
em relação ao preço original, né, que ela devia estar. Valuation, a gente tem o outro indicador, de endividamento, né, como o próprio nome diz, ele vai focar na parte das dívidas. Então, aqui a gente tem o primeiro, dívida líquida sobre EBITDA. Aqui também é para mostrar a capacidade do EBITDA dessa empresa, né, em relação às dívidas. Então, qual seria o tempo necessário, quantos anos seriam necessários, quanto do EBITDA dessa empresa teria que usar para pagar a dívida líquida dela. Esse aqui é o mesmo conceito com o EBIT, por isso que eu não botei o outro índice, porque o EBIT, a única diferença, né, que não utiliza depreciação e amortização no cálculo, mas aí se a gente tiver o EBIT é a mesma coisa, né? E quanto tempo a empresa teria que utilizar do EBIT para pagar, né, todas as dívidas que ela possuir. Outros aqui que eu acho muito importante é a relação dos passivos e ativo e o patrimônio líquido e os ativos da empresa. Lembram também que na nossa aula passada eu disse para vocês que a empresa ela pode receber aporte financeiro de duas formas: pelo patrimônio líquido, como pelo passivo, né? Que aí é por parte de bancos ou outras empresas que vão fornecer empréstimos para a nossa empresa. Então, aqui são indicadores, por exemplo, o que a empresa tem de ativo, que ela ganhou, que foi injetado o dinheiro dela, quanto que ela tem de passivo desse dinheiro, ou quanto que ela tem de patrimônio líquido. Por isso que esse indicador é sempre bom ele ser baixo, em comparação com esse aqui, que é sempre bom ele ser alto. E o outro aqui, que também é bem importante, é a liquidez corrente, que mostra que se a empresa tem dívidas, e se as dívidas dela é curto prazo, qual que é a capacidade dela de pagar, né, essas dívidas a curto prazo. E aqui, agora saindo para outra parte, né, a parte dos indicadores de eficiência, a gente tem a margem bruta, que é o lucro da empresa, a gente tirando o custo de fábrica. Nesses indicadores aqui de eficiência, todas as operações financeiras que ela possuir, que nem aqui o lucro bruto sobre a receita líquida na margem bruta, ela pega todos da estrutura do DRE, né, que eu expliquei para vocês também na aula passada, sobre como que funciona no nosso DRE, que ele segue um tipo de estrutura. Aí todas as informações no cálculo da margem bruta, EBIT, da margem líquida e margem EBIT, vai sair da nossa estrutura do DRE. Então, que nem aqui da margem bruta, é o lucro bruto da empresa em relação à receita líquida, ou é o lucro dela tirando o custo de fábrica. A margem EBITDA e EBIT, aqui é para mostrar como que está a eficiência também da lucratividade operacional da empresa. A margem EBITDA, então, é em relação ao EBIT, e a margem EBIT, a margem EBITDA é em relação ao EBITDA, e a margem EBIT vai ser em relação ao EBIT da empresa. E aqui que eu considero mais importante, que é a margem líquida, que basicamente vai mostrar quanto que vai sobrar de lucro da empresa em relação às atividades operacionais dela. Aí aqui ele também usa o lucro líquido sobre a receita líquida dessa companhia. E aí aqui, por último, a gente tem os indicadores de rentabilidade. Esse aqui você já deve ter conhecido também, porque ele é bastante gente, né, usa ele também na hora da gente comprar um ativo ou não, que é o ROI. O ROI, em inglês, é Return of Equity, ou em português, é retorno sobre o patrimônio. Basicamente, eu vou investir um valor X, e quando desse valor X investido, eu vou ter uma rentabilidade depois. Que nem, de novo, no exemplo da Petrobras, eu compro a ação a R$ 100 e ela tem um ROI de 20%. Então, quer dizer que se eu investir R$ 100, eu vou ter um retorno de R$ 20. Então, é um ROI interessante. E aí, o outro a gente tem é o ROA. O ROI, ele usa como parâmetro o patrimônio líquido, né? O dinheiro dos sócios, dos investidores. Já o ROA é o mesmo conceito, só que em vez do patrimônio líquido, ele vai usar todos os ativos que a empresa tem. Então, aqui ele vai juntar, além do patrimônio líquido, o passivo também. Então, quanto de retorno financeiro essa empresa está tendo em relação aos ativos que ela possui. E aí, o outro que a gente vai ter é o ROIC. O ROIC, como a gente pode ver, ele é mais amplo, ele vai ter ele é acrescentado até uma letra a mais,
porque ele aqui vai calcular todo o capital investido da empresa. Então, tudo que circula dentro dessa empresa e que ela investiu, também as dívidas e outras coisas, ele vai ser calculado e vai também mostrar quanto de rentabilidade vai ter após o nosso investimento. Mas, geralmente, a gente pode utilizar o ROI, né, porque ele utiliza o patrimônio líquido, que tende a ser um dos mais importantes na hora da nossa investigação. E por último, a gente tem também a análise por meio do CAPEX e a depreciação e amortização. Então, que nem eu expliquei para vocês, a depreciação e amortização é aquele produto que a gente vai adquirir, ele vai ter uma certa desvalorização ao longo do tempo, e o CAPEX é aquele produto que a empresa vai comprar, sei lá, vai comprar uma máquina ou um computador, alguma coisa que ela vai comprar que também ela não vai mexer, ele vai ficar imobilizado, intangível, e ao longo do tempo ele também vai acabar sofrendo essa depreciação e amortização. Geralmente a gente pode pensar como a depreciação e amortização uma coisa do passado ou presente, que a empresa já tem, e ela vai acabar perdendo valor, e aí para substituir isso, que ela vai acabar perdendo valor, a gente tem o CAPEX, que aí é aqueles produtos futuros que ela vai pensar em comprar, né, para não ter tanta desvalorização final depois de todos os seus produtos. Por isso que é importante, nessa nossa relação do CAPEX com a depreciação e amortização, dar um valor alto, que aí mostra que a empresa está mais se reinvestindo do que perdendo valor acima dos seus produtos, que ela já tem um certo tempo dentro da sua companhia. Aí eu expliquei para vocês como que a gente poderia encontrar, né, esses indicadores. Vários sites, mas o Status Invest eu acho que é o que mais completo, assim, mais acessível na hora da gente fazer uma análise desses ativos. Então, eu vou pegar, por exemplo, vamos pegar da Gerdau. Eu esqueci qual que é o ticker dela, mas é GGBR4. Então, a gente vai descendo. E aí a gente chega aqui na parte dos indicadores. Ó, aqui ele vai sem vários indicadores. E aí a gente tem aqui os indicadores de valuation, que são todos esses aqui, indicadores de endividamento, que também são todos esses, eficiência, rentabilidade e até mesmo de crescimento. Então, que nem eu comentei para vocês, olha aqui o nosso índice PL, por exemplo. Aqui ele nos mostra, de um valor bem alto, que o preço cotado nesse momento da Gerdau, ele é 28 vezes maior do que o lucro que esse ativo está tendo para os investidores. Então, é um valor muito alto, né? Se a gente for pensar nesse conceito do valuation. Agora, que nem aqui, o patrimônio, o preço sobre o valor patrimonial da empresa. Ele está barato. O que isso quer dizer? Quer dizer que o preço está abaixo em relação ao que a empresa mesmo vale, como que está esse valor da empresa dentro do nosso mercado. Aqui também, que eu expliquei para vocês antes, o valor total da empresa em relação ao EBITDA dela. Ele acaba sendo 7 vezes maior, porque não adianta, né? Não tem como o lucro operacional, a capacidade do caixa operacional dessa empresa ser o mesmo valor, ser igual ao mesmo valor total da companhia, mas ele não acaba sendo tão alto. Ou que nem a gente for agora aqui também nos indicadores de endividamento, que nem eu expliquei para vocês, a relação aqui do PL ativo com passivo ativo. Então, aqui a gente consegue ver, ó, com o patrimônio líquido, então, o dinheiro mais injetado nessa empresa, os ativos que ela possui, a maior quantidade é do patrimônio líquido em relação ao passivo. Interessante. Agora, aqui, indicador de eficiência. Esse aqui é um problema. Ó. A margem líquida dela é muito baixa. O que isso quer dizer? Que a cada R$ 100 que eu dar, por exemplo, para a Gerdau, e ela fazer as atividades operacionais, investimento, comprar alguma coisa, sei lá, ela vai ter R$ 2,37 somente de lucro. Então, um lucro bem baixo em relação, né, ao que ela for fazer dentro do mercado. Aqui vai ficar de olho. Aí, outra aqui também que é meio muito baixo, né, o indicador, o ROI, né, ela acaba tendo um ROI só de 3,11%. Então, se eu investir nessa empresa, eu vou ter um retorno financeiro depois em cima dessa ação só de 3,11%. Por isso que é importante, né, a gente fazer uma análise mais completa, porque a gente consegue encontrar indicadores bons, que nem esse aqui, que nem aqui a relação do patrimônio líquido e os passivos, em relação aos ativos total, ou indicadores ruins, né, a margem líquida dela é meio ruim, o ROI é ruim também.
Aí o bom do Status Invest é que ele tem essas opções, a gente consegue comparar como que é o ROI dessa empresa ao longo dos anos. Então, ó, que nem em 2021 ela teve um ROI muito bom, e foi o maior ROI que ela teve. Em 2015 ela teve um ROI péssimo, foi o menor ROI dela, né, de 14,36%. Então, todos os indicadores a gente consegue comparar com os anos anteriores, se teve muita variação, se ela teve muita baixa, muita alta, para a gente ver na hora também de adquirir a empresa. Aqui também nos pontos de interrogação, se vocês não... às vezes eu também acabo esquecendo, porque é muito indicador. O que esse indicador faz? Aí tu vem aqui, ele vai explicar a fórmula e também o que a gente pode interpretar, né, de cada indicador. Por isso que eu considero esse site aqui muito bom na hora, né, da gente investigar em relação aos indicadores fundamentalistas. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Qualquer coisa é só chamar. E partindo agora, só para complementar, no nosso final da nossa aula aqui, eu acabei, né, então, dando a aula dos demonstrativos financeiros, a última passada, e na aula passada, eu acabei esquecendo demonstrar que até vou pensar se eu vou cobrar para vocês no nosso último trabalho ou não, essa parte da análise vertical e horizontal. Esse tipo de análise aqui o pessoal usa bastante, até mesmo no DRE ou no balanço patrimonial, que é para a gente fazer comparações, por exemplo. A análise vertical é uma análise, né, como o próprio nome diz, a gente vai ser na vertical, então a gente analisa a coluna, quando a gente for retirar um demonstrativo, uma tabela de um demonstrativo financeiro de uma empresa, a gente vai analisar, por exemplo, vou pegar um ativo circulante, e aí dentro desse ativo circulante eu tenho estoque, caixa, ou um dinheiro que ela tem direito a receber a curto prazo. Aí eu vou fazer essa análise e ver quanto por cento desse ativo está atrelado ao ativo circulante final. Já a análise horizontal é o contrário, né? Ela vai fazer uma análise em linha, né? Então ela vai fazer uma análise da variação, a variação do tempo, quanto que esse ativo variou de um ano para o outro, ou de um trimestre para o outro. Vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Até quando que vai nessas aulas, Gui? Cara, depois no final da aula eu comento, mas pretendo até dia 25 até dia 1º. Beleza. Aí que nem eu peguei aqui, então, os dados eu peguei aqui da Petrobras, né, o balanço patrimonial da Petrobras. Vocês podem pegar, né, através do Relação do Investidor, é só pesquisar o nome da empresa e é rica e vocês conseguem encontrar esses dados por meio da tabela, por Excel, que aí depois você consegue fazer essa análise. Mas, por exemplo, então, o que para vocês entenderem melhor, o que seria uma análise vertical? Eu vou pegar isso aqui, ó, essa parte aqui, que é a coluna, e aí como a gente vê no início do balanço patrimonial, a gente vê um todo, né? A gente só vê os números que estão aqui. Por exemplo, a gente tem esse valor X do circulante, só que a gente não vê, quanto, por exemplo, do estoque está no circulante, quanto das aplicações financeiras estão presentes no circulante. Então, é isso a análise vertical. A gente vai pegar uma parte específica e analisar num todo, que é o nosso ativo total circulante. Então, por exemplo, o que a gente poderia fazer? A gente faz o cálculo assim, divide pelo total que essa empresa vai ter. Peraí. Eu tenho que apertar F4, né? Que aí como a gente vai usar como parâmetro o ativo circulante, então a gente vai calcular todos esses aqui sobre o nosso ativo circulante. Refixar. Percentual. Puxar duas casas. Então, ó, a partir da nossa análise vertical, a gente consegue ver que a partir o maior que concentra, né, o ativo circulante dessa empresa é o estoque. O segundo que mais concentra é o caixa dessa empresa. As contas a receber a terceira. Então, a análise vertical é para isso, né? Para a gente, e a horizontal também, mas aqui a vertical é para a gente fazer uma análise de quanto cada desses ativos aqui
está presente no nosso ativo total, que é o circulante. Aí a gente pode fazer também aqui embaixo, todos esses aqui em relação ao não circulante, e assim vai indo, também no passivo e no patrimônio líquido. Aí aqui agora, vou pegar, por exemplo, a análise horizontal. Deixa eu fazer aqui. Vou pegar agora, então, por exemplo, a análise horizontal. O que, que seria a análise horizontal? Em vez de a gente pegar a coluna em si, a gente pegaria as linhas. Então, eu vou comparar que nem ele está aqui. Ele está com o primeiro trimestre desse ano em relação ao último trimestre do ano passado. E aí, como que a gente pode comparar? Eu quero ver se o nosso caixa ele teve um aumento ou uma diminuição de um trimestre para o outro. Se o meu estoque teve um aumento ou uma diminuição para o trimestre para o outro. Ou os meus impostos, teve um aumento para um trimestre para o outro. E é isso que é a nossa análise horizontal. Então, eu vou pegar o valor que eu estou comparando, atual, que é esse aqui, e aí menos 1, que aí vai dar a porcentagem correta. Puxa até aqui para baixo, de novo, transforma porcentagem. E aí a gente consegue ter esse conhecimento aqui e comparar, né, um com o outro. Então, a gente consegue ver que o nosso caixa do nosso trimestre para hoje, comparado com o último trimestre do ano passado, teve uma diminuição de 13,69%. Ou se a gente for ver aqui, o pagamento antecipado teve um grande aumento. Esse ano aumentou 23,47%. Então, basicamente é isso. Isso aí vocês podem fazer tanto na parte aqui do balanço patrimonial, é o mesmo conceito, como também aqui no DRE, que daí, ao invés de... Deixa eu aumentar aqui para aparecer. Ao invés de eu usar, né, que eu estava usando o ativo circulante, aí vocês comparam, por exemplo, a análise vertical com o nosso total, que é o quê? É a nossa receita de vendas. E aí, a partir também da análise horizontal, a gente consegue, mesma coisa, compara um trimestre com o outro, que a gente consegue ver quanto que variou um para o outro. Mas é assim que funciona, né? Análise vertical e horizontal. São análises que, às vezes, em vez de a gente ver um todo, né? Só ver os números que essa empresa vai ter, a gente consegue fazer uma análise mais profunda para ver na vertical quanto que um produto tem em relação ao nosso produto todo, por exemplo, ativo circulante, ou a análise horizontal, que a gente consegue ver quanto que um produto variou de um trimestre para o outro, ou num ano para o outro. A análise vertical, então, ela vê nesse determinado tempo que eu for analisar, e a horizontal, ela vai, então, ver a variação desse ativo num espaço-tempo. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Tudo certo. Mas, gente, então essa aí é a nossa aula de hoje. Então, ninguém tem uma dúvida mesmo, tudo certo? Cara, em relação às aulas, eu pretendo fazer mais uma aula semana que vem, provavelmente porque talvez eu tenha esquecido de dar mais algumas informações para vocês, então seria uma aula mais complementar de informações que possivelmente eu tenha não passado para vocês ao longo dessas aulas, e também eu iria só fazer uma pontezinha, porque como depois que vocês terminarem, né, essa parte da análise fundamentalista, a próxima parte é valuation, daí eu faria também em relação à aula semana que vem, como que a gente poderia relacionar, né, nossa análise fundamentalista e depois valuation. E aí, a gente teria, depois dessa nossa última aula, dia 25 e dia 1º de julho, como datas disponíveis. Aí eu vou ver e aí vocês, não sei, vocês vê se vocês querem fazer no dia 25 a apresentação dos trabalhos, ou dia 1º, e depois disso a gente termina de vez a cadeira. Beleza. Mas é isso então, gente. Se ninguém tem uma dúvida aí. Boa noite. Então tá, qualquer coisa pode me mandar mensagem.